Fala pessoal, aqui é o Yuri Turbo e hoje no TurboCast Entrevista na Garagem nós estamos recebendo o CEO e fundador da Porsche Cup Brasil, empresário com mais de 20 anos de experiência dedicados ao automobilismo e também criador de um dos campeonatos monomarca mais importantes do mundo, além de responsável por consolidar o modelo de negócios da Porsche Cup no Brasil, que realizou já mais de 500 corridas, referência em gestão esportiva e negócios no automobilismo em geral, e o cara que não só acelerou o mercado do esporte a motor, mas também inovou no modelo de negócios por trás das pistas. Seja bem-vindo, meu querido amigo Denner Pires, como é que você está? Muito bem, muito bem. Melhor aqui agora com você e com todo mundo aqui. Eu fico muito feliz de ter você. Eu sei que você é um homem muito ocupado, né, aí com a Porsche Cup, e daqui a pouco nós teremos a etapa em Portugal, então sua agenda deve estar cheia, né? Eu sempre tenho bastante coisa para fazer, mas é assim que eu gosto e dá para conciliar tudo. Poxa, muito legal. Conheço a sua história, só que muita gente nova não conhece qual a história do visionário por trás da Porsche Cup. Como é que foi estar na oficina com seu pai? Porque eu sei que tem uma foto muito icônica de você no kart que ele mesmo construiu. Como é que foi tudo aquilo? Desde pequenininho, né? Meu pai ali já, aquela coisa, meu herói e tal, essa coisa de criança, né? E meu pai sempre teve oficina, então você imagina, menino, eu queria brincar de carrinho, eu queria de bicicletinha e tal. E quando eu tive a oportunidade, mesmo ainda bem garoto, de ir um dia com ele até a oficina, levar e tudo, eu fiquei fascinado. Eu queria, o quanto antes, trabalhar, ajudar ele lá. Fiquei fascinado pelos carros, pela mecânica. Então aquilo ali pregnou ali em mim naquele momento que tá até hoje. Cara, que demais. E assim, você também contou uma história muito legal que você tinha tipo uma motinha e que às vezes ele mesmo desmontava umas partes que era pra você ir lá e montar de novo. Verdade, pura verdade, não tinha não, eu tenho, né? Ela tá na sala da minha casa hoje, todo dia que eu acordo, passo pela sala pra ir pra cozinha, dou uma olhadinha nela, né? Presente do meu pai, troféu da vida, assim, porque aprendi muito nela. E é como você falou, né? Meu pai, ele comprou essa motinha, me deu, ela não estava funcionando e ele me induzia ali a despertar a qualquer tipo de vontade de entender, de aprender para poder fazer ela funcionar. E quando eu consegui fazer ela funcionar, com a ajuda dele, é claro, e muitas vezes ele chegava à noite em casa, ele ia lá e mexia alguma coisa para a moto não funcionar, para que no outro dia passava uma semana tentando procurar o problema da moto até que eu achava. E assim era a minha vida de arrumar moto, andar na moto e a moto quebra. Às vezes ela nem quebrava, mas ele quebrava para mim. E esse kart que seu pai construiu, como é que foi essa história? Tenho mais um irmão, Douglas, e a Silvana, meu irmão é mais velho que eu, tem 5 anos mais velho que eu, a Silvana 4, eu sou caçula, e o meu pai fez esse kart pra gente andar, mas era um kart assim, diferente do que o conceito de um kart. Ele tinha rodinhas de carrinho de mão, naquelas rodinhas quase que de lambreta, era 4 rodinhas, cabia 3 na frente, assim, num banquinho, 3 enfileirados, que era para poder ir os 3 filhos, né? E tinha um motor de moto, era um motor de moto antiga, um motor de uma moto de 1940 e pouco lá, era um motor Wheeler, né? Que era um motor 2 tempos, de 150 cilindradas, que ele adaptou lá, uma corrente, o câmbio, os pedais, a embreagem, tudo ele fabricou. E eu lembro que na época que comecei na oficina, que ele começou a fabricar esse kart, ele levava a gente lá para ajudar a fabricar o kart. Então o meu pai sempre foi assim de ensinar a fazer, então não tinha essa história de ele preparar o kart todo e levar um dia lá em casa, não. Fala, quer ter um kart? Vamos lá comigo. E é lógico que eu era muito novinho, meu irmão um pouco mais velho e tal, mas ajudava ali de alguma forma, né? Não ajudava, mas participava. E aí eu fui vendo, construir o kart, até que chegou o dia que ligou o kart, até que chegou o dia que a gente começou a andar no kart. Eu era muito pequenininho, nesse momento eu não conseguia dirigir o kart, então eu ia no meio e muitas vezes eu ia minha irmã dirigindo e meu irmão do lado, ou vice-versa. Só mais tarde um pouco que eu consegui dirigir o kart, mas foi uma paixão. Cara, que demais. Assim, se passam alguns anos e aí, em algum ponto da história, você tem 2 Porsches e decide anunciar um. E a partir daí a história, o que aconteceu naquele momento?
Na verdade eu tinha dois Porsches, né? Era apaixonado pelos carros já, e eu falei, vou vender vou ficar só com vou usar o dinheiro para outra coisa, para investir na minha oficina e tal. E aí eu pus um anúncio no estado de São Paulo, e uma pessoa me ligou e falou, eu quero ver o carro e tal. Eu falei, pode vir, né? Em outras épocas, né? Anúncio, eu vim em casa ver o carro, e veio, chegou lá, ele olhou, viu o carro todo e pediu para dar uma volta. Era um carro meio manhoso de dirigir, ele guiou o carro bem. Eu falei, você guia bem esse carro e tal. Ele falou, eu tenho um igual, né? E ele falou, meu carro tá bom, né? Quem que arruma para você? Eu falei, não, sou eu mesmo e tal. E ali a gente começou com uma amizade. Essa pessoa chama-se Roberto Keller, que é meu amigo desde essa época, e que mais tarde a gente, depois de ter convido várias corridas junto, de moto, de carro, disso, daquilo, então a gente juntos, mais a ajuda do meu irmão também, do Douglas, fundamos a Porsche Cup. Uau, hein? Que história! Daí e aí virou história. E uma outra coisa que eu queria saber, em 95, na verdade, você teve a oportunidade de correr num Porsche nas 1000 milhas, né? Uma categoria aí dos carros clássicos. Como é que foi isso? Na verdade, em 95, as 1000 milhas, eu tinha um Porsche aqui, que era aí então de um outro amigo, conectado pelo Bob Keller, que é o André Lara. Ele tinha um Porsche que estava desmontado, estava numa oficina, e aí a gente se juntou para fazer esse carro funcionar. E correr as 1000 milhas com esse carro. E o carro era de 1971, mas o carro ia correr, evidentemente, as 1000 milhas contra carros atuais. Então aí o segredo ali, o truque era preparar esse carro que ele fosse competitivo contra vários carros. As 1000 milhas nessa época também tinha um grid muito importante ali. Eu lembro que nessa primeira que a gente correu em 95, correu Nelson Piquet, Ingo Hoffmann, Johnny Cecotto com o time Bigazzi, um time semi-oficial da BMW, correu Wilson Fittipaldi, Franz Conrad, Regis Schuckmann, carros atuais da Porsche, outros carros também. Enfim, vários carros que vieram da Europa e alguns preparados aqui no Brasil também. Então era uma época assim bem importante, o grid da 1000 milhas, e eu falei, não, vamos preparar esse carro aqui. A base era um Porsche 1971, que daí eu peguei motor de um outro Porsche mais novo, com câmbio de não sei do que, com freio não sei do que lá. Na época até a gente fabricou umas peças de fibra de carbono, que nessa época fibra de carbono era uma novidade muito grande, e preparamos esse carrinho, que foi muito bem. E a gente terminou a corrida em terceiro lugar na geral, com o Porsche 1971 contra carros da época. Vamos falar, ele era um carro de 24 anos mais antigo do que os carros que estavam lá. Uau, é um feito impressionante, né? E o terceiro lugar, o pódio, deve ter ficado um pouco mais doce, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí ali veio uma paixão ainda maior pelas corridas e pela marca Porsche e tudo. E o resultado, como foi um resultado bom, eu fiquei empolgado, eu e meus parceiros, no caso o André Lara, no caso o Roberto, o Valtinho Moreira Salles também correu, e preparei, e falou, vou querer ganhar primeiro. E peguei esse carro, fiz mais uma série de transformações nele, coloquei biturbo, coloquei um sistema de freio diferente, direção hidráulica, um sistema de monitoramento de motor TAG, basicamente o mesmo monitoramento que usava os antigos Fórmula 1 TAG Porsche ali dos anos 89, 90, e um negócio super complexo para a ocasião. Eu consegui instalar tudo lá e fazer o negócio funcionar, e de fato em 96 a gente voltou lá e venceu a corrida na geral. E ainda, além de vencer em 96, você teve a oportunidade de trabalhar em Le Mans, aí na divisão de motores, não foi? Como é que foi essa história? Como é que você conseguiu? Esse time que veio aqui para o Brasil, que é o Franz Conrad, que veio trazido pelo Antônio Hermann e alguns outros pilotos aqui do Brasil, o próprio Maurício Sala, que você conhece, já correu com ele. É um time super competente, austríaco, mas com sede na Alemanha. Sim. Aqui com o contato aqui, a gente trabalhando junto, porque na minha milhas anterior a essa que eu preparei esse carro de 95, foi a minha milhas de 94, eu trabalhei para esse time aqui no Brasil, ajudei um pouco eles aqui na estrutura da corrida, e ali a gente se conheceu. Ainda em 95, esse alemão, o Franz Conrad, me chamou, e eu e o Beto também foi também, para a gente trabalhar com ele em 24 horas de Daytona. Então foi a primeira corrida ali internacional de porte que eu fui lá trabalhar.
e trabalhei bastante, fiz bastante e conquistei assim alguns espaços lá dentro. Com isso eu fui trabalhar também em outras corridas com o Franz. Então em 96, 24 horas de Le Mans, foi a primeira vez que eu fui a Le Mans. Eu fui trabalhar para esse time alemão. E foi um negócio muito legal, porque eu cheguei lá, você imagina, eu vi aquele mundo ali de Le Mans, aquela coisa incrível, e de repente eu estava ali, mexendo no Porsche GT2, no motor, isso e aquilo. Então foi uma experiência muito legal, isso acho que me cativou ainda mais, falar que esse é meu caminho. De onde teve a ideia de criar a Porsche Cup? Como é que você conseguiu ir nos trilhos até criar? A Porsche Cup foi uma evolução dessa paixão das corridas. Aqui no Brasil, depois dessa primeira 1000 milhas de 95 e depois da de 96, e a gente venceu, então acabou que eu formei uma equipe para correr as corridas de endurance que tinham aqui no Brasil, que na ocasião eram 1000 milhas e 500 quilômetros, 2 corridas no ano só. Não era a minha principal atividade, na verdade era muito mais um hobby, um prazer, do que, na verdade, a principal atividade que trazia meu sustento. Mas era a minha paixão. Então, ali em 97, fizemos de novo, foi em Brasília, levamos um Porsche GT2 lá, corremos em Brasília, correu até o Nelson de McLaren, terminamos em segundo, depois 98, enfim. E a equipe foi ganhando um certo respeito, uma paixão, foi criando um certo profissionalismo. E aí, aqui no Brasil, as corridas 1000 milhas e tudo, é uma corrida sem muita regra, né? E às vezes eu chegava lá com um Porsche, e era até injusto com outros concorrentes que estavam com carros inferiores, e eles até ganhavam uma corrida de uma forma um pouco injusta. Mas às vezes também eu chegava lá com um Porsche super bem preparado e tudo, e chegava algum outro piloto com algum outro time com um carro extremamente superior ao Porsche, com um DTM, ou com nossos Porsches eram categoria GT2, ou com outro carro da categoria GT1, que era um carro superior de potência, de performance. E aí a gente tinha que falar, bom, então tem que me contentar com o segundo lugar, terceiro lugar. E eu falei, poxa, precisa ter um pouco de regra esse negócio. Eu aceito ganhar, aceito perder, não tem problema, mas eu queria que tivesse uma regra clara e que eu pudesse trabalhar dentro de uma regra, no limite de uma regra. E daí, se alguém trabalhou melhor do que eu, mérito para ele, ou mérito para mim se eu vencer a corrida, né? Mas eu entendo também que nas 1000 milhas é um grid muito assim, de diversos carros, de diversas potências, e eu acho até uma graça muito legal nisso. E então você nunca sabia, era uma surpresa se você ia chegar lá e alguém chegava com um carro melhor ou pior, ou mais potência ou menos potência. E isso também ao mesmo tempo me desagradava, me desafiava a ter o melhor carro, mas desagradava porque eu falava, será que não tem alguém sempre chegando num nível melhor? E os carros que eu sempre lidei com eles são carros sempre com uma equipe brasileira, um carro preparado aqui no Brasil. Isso para mim sempre foi muito importante. E às vezes vinha um carro de fora trazido por algum piloto, como eu estou dando um exemplo, uma categoria GT1 e tal, que chegava aqui, é como você falava, vamos comparar com a motocicleta, eu tenho uma 250, chega um cara com uma 500, não dá para comparar, né? Então aquilo começou a me deixar um pouco chateado. Eu citei algumas ideias para a própria CBA, né, para fazer um pouco de regra nisso, e pelo menos de regulamentar a largura do pneu, o peso do carro, botar uma regra básica e falar, dentro disso aqui, cada um pode fazer a sua receita, vamos chamar assim. Mas isso eu nunca consegui colocar em prática, porque era difícil do clube organizador e tudo exigir isso, porque cada vez que chegava um carro bacana, eu até entendo, vamos pôr esse carro bacana para correr, porque é um show e não vamos criar restrição. E aí comecei a ver, falei, pô, esse negócio vai ficar sempre assim. E comecei a pensar um pouco mais, e falei, como é que eu tenho uma coisa com regra? Se eu tiver as regras, se eu puder dar as regras, se eu fizer cumprir essas regras, e que aí, se chegar alguém com um carro mais bacana, não, a regra aqui é essa aqui, e não pode mais do que isso. Então, isso é uma coisa mais, eu não diria justa, mas mais previsível, né? Falei, poxa, pode ter um campeonato monomarca no mundo, já aconteceu em alguns países do mundo, aí como Alemanha, como França, como Itália, Inglaterra, por que não ver isso? E aí comecei a entender um pouco mais. Era um formato lá, que é o formato tradicional do automobilismo, que tem um organizador do campeonato e tem as equipes,
né? Que cada equipe tem lá 2 carros, 1 carro, 4 carros, enfim, formato tradicional, como é qualquer competição, como é a Fórmula 1, vamos dizer assim. E eu falei, poxa, mas isso daqui acho que não vai funcionar muito aqui no Brasil, porque é um carro tão específico, é um carro caro, nem todas as pessoas naquela época tinham conhecimento desse carro, então vai sair, eu falar, fiz um campeonato. E também tem que lembrar que a minha maior paixão não era fazer o campeonato, a maior paixão era mexer com os carros. Né? Era ter ali aquele contato com a parte mecânica, a parte de engenharia dos carros. Então também não dá para abandonar os carros e ser organizador de evento e abandonar a minha paixão. Então como é que teve que, para a coisa ficar em pé? Vamos fazer um campeonato, vamos ter todos os carros, vamos preparar todos os carros, vamos preparar de uma forma idêntica e vamos fazer com que essa sinergia de trabalhos e de custos, peças, tenha um resultado financeiramente bom, que seja uma corrida dentro do possível, mais acessível, porque você faz um ganho de escala e com um ganho de escala você abaixa custos. Então a gente conseguiu trazer, esse foi o grande, trazer a Porsche Cup, que era uma coisa que talvez pudesse sido pensado numa categoria extremamente de custo elevado e tudo, para um custo muito mais racional. E também gerar uma outra coisa que eu tive através desse alemão que eu estou te falando, através de amigos e tudo, tive oportunidades, gerar oportunidade para um monte de gente aqui no Brasil que trabalhava numa oficina, ou que era engenheiro numa indústria, ou enfim, vinha para o motorsport, que eu falo, não é possível, nesse país deve ter mais um monte de gente com essa mesma paixão que a minha. Então, isso foi uma combinação de coisas e a gente então conseguiu estabelecer o quê? Uma corrida eu vou dizer, equilibrada, com regras, com custos mais acessíveis e dando oportunidade para engenheiros, mecânicos e pessoas que trabalham, que não sejam aquelas profissionais já tão formados, pessoas que quisessem começar nesse automobilismo. Então essa foi uma receita que funcionou muito bem e é o nosso modelo até hoje, que é o monogestão. Então, para nós começarmos, nós temos o primeiro quadro do dia, que é o da largada à vitória, já que toda corrida começa de algum lugar, assim como a carreira do Denner. Então, como é que foi no começo, assim? Porque nem todo mundo, na verdade, ninguém começa no topo, né? Todo mundo começa aí embaixo. Então, como é que foi para atrair público e atrair pilotos? E da onde vocês tiraram o modelo perfeito para essa inclusão de todos os tipos de pilotos? Então, é verdade. Quando a gente, então, começou ali e pôs no papel essa receita toda, e falou, isso pode funcionar, agora a gente tem que fazer o quê? Primeiro de tudo, arrumar gente para trabalhar, montar equipe, e pilotos para correr. Nesse momento, arquibancada, promoção, patrocinador era secundário. Eu falei, não dá para eu ir atrás de vender um campeonato para um patrocinador de um produto que ainda não estava nem consolidado, que ainda não era uma realidade. Então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos primeiro trabalhar, vamos investir, vamos fazer o negócio acontecer, e se o negócio acontecer e funcionar de fato, aí a gente tem um produto para vender. Né? Então vamos para esse trabalho inicial. Peguei ali no primeiro momento alguns dos mecânicos que já trabalhavam comigo, compus com mais alguns que trabalhavam com meu irmão aqui e acolá, e consegui montar uma equipe que era, sei lá, de umas 20 pessoas. Né? E aí a segunda coisa era reunir pilotos com disposição para correr. Então, baseado nessas corridas que eu já tinha, que eu fazia de endurance, que eu não vou deixar de dizer que boa parte, quando eu comecei a tomar essa decisão, isso já era um pensamento de falar, vou usar essa corrida de endurance para ganhar experiência e para ganhar credibilidade também, para as pessoas me conhecerem e depois conseguir acreditar num campeonato. Então, o campeonato dentro da minha cabeça, dentro da nossa cabeça, começa lá em 99, mas ele dá a primeira partida, a primeira largada em 2005, né? E durante esse tempo, aí, esses 5, 6 anos, foi o quê? Preparar esse terreno. Né? Até que então, dia 16 de abril de 2005, vai ser dada a largada da primeira corrida. E para falar um pouquinho desse intervalo, né, das dificuldades que a gente encontrava nesse momento, a Porsche dizia assim, se você quiser os carros, você encomenda 1 ano antes, para a gente colocar na nossa previsão de produção, e daqui 1 ano a gente vai te entregar.
E quando eu visitava alguns pilotos que eu já conhecia, ou pessoas que eu já conhecia, potenciais pilotos, e eu falava, você não quer correr no campeonato, assim, mostrava o modelo e tudo, a maioria das pessoas falavam assim para mim, começa aí, deixa acontecer o primeiro ano, depois do primeiro ano eu vou ver, se for legal, eu entro. Então, você entendeu? Você precisa de um para ter o outro. Exatamente. Então eu falava, tinha um delay de 2 anos aí, né? Um da antecedência e um para poder mostrar. Mas alguns acreditaram, eu sou muito grato a todos eles, acreditaram, eu também assumi às vezes alguns compromissos assim, olha, se não der certo, do tipo, te devolvo o dinheiro, etc, enfim. E a Porsche Capital ela já nasce com essa coisa dessa amizade, desse companheirismo, desses pilotos que acreditaram no campeonato, que podiam ter simplesmente falado, quer saber, eu vou correr lá fora. As pessoas têm condições, né? Vou correr, ou então vou correr em algum outro campeonato aqui no Brasil que já existe, ou que eu não preciso de ter esse tipo de envolvimento de uma coisa que está começando. Então tudo isso foi muito importante para começar. Mas começou bem, e a equipe também, né? Toda assim, muito empenhada, muita paixão. Lógico, é o trabalho, é o sustento de todo mundo, mas todo mundo muito assim, conectado emocionalmente com o negócio, com vontade de fazer isso acontecer. E aí foi dada essa largada lá, eu lembro até hoje, e toda vez que eu atravesso ali o pit lane, ali naquela torrezinha que tem ali, que os fotógrafos ficam ali e tal, na linha de largada, eu me lembro desse fato que eu saí, quando saiu o último carro do box, era uma coisa dentro do Campeonato Paulista, e falei, vou subir sozinho lá, e fiquei olhando assim, os carros alinharem na reta, e dar a largada, até um certo receio de virar assim, falar, o que será que vai acontecer ali no S do Senna, na primeira curva. Mas essa foi a história e só aconteceu coisa boa. E aí os anos foram indo, a coisa aumentou, virou a categoria que é hoje, e aí chegou um momento muito difícil, a pandemia. Quais foram as maiores dificuldades aí para manter o campeonato? Antes um pouquinho da pandemia, a gente vinha numa crescente já. Então voltar um pouquinho lá, tudo aquilo que eu falei que eu queria mexer nos carros e tudo, eu comecei a adquirir algumas vontades e paixões também de formatar o campeonato da melhor forma, com regras, com parte técnica, com assistência técnica, enfim, esse modelo todo do campeonato. E isso foi maturando, o campeonato foi ganhando corpo, mais pilotos se interessando, aumentando o volume de carros e tudo mais. E quando chegou ali um pouquinho antes da pandemia, a gente falou, vamos abrir o público. Até muitas pessoas, até importante quem ouvir isso aqui, lembrar disso, pensavam assim antigamente, a Porsche é elitista, não abre arquibancada, não quer que a gente veja o show e nem nada. Não é nada disso. Na verdade, eu dizia assim, eu não tinha ainda, sentia que eu tinha um show digno para as pessoas irem à arquibancada assistir. Para você abrir uma arquibancada hoje tem uma série de responsabilidades que você tem que assumir, desde bombeiro, infraestrutura, uma comida que alguém pode comer, enfim, tem todo um respeito por quem está lá dentro. Então eu preferia não abrir enquanto eu não tinha condições de fazer isso. Mas ali em 2018, final de 2018, vamos começar a abrir experimentalmente. E aí então começamos a abrir, fazer uma campanha pequena, orgânica, vamos ver se tem aceitação e tal. E começou a ter aceitação, isso aconteceu em 18, em 19 já aumentou de uma forma até maior do que a gente imaginava. Quando chegou ali assim no final de 2019, eu falei, cara, temos um show de verdade e temos um público. Muito legal, lógico, reflexo de uma série de coisas, de campanhas em redes sociais, de atender a repórteres como você, de estar na televisão, enfim, mas o público começou a ir lá no autódromo. Isso mexe muito com a gente, porque você está fazendo alguma coisa, a pessoa acorda de manhã cedo, pega a sua família e vem aqui no autódromo, né? Fica na arquibancada, às vezes não é nem tão confortável para ver o nosso show. Isso mexe com quem está produzindo isso. E aí, poxa vida, a gente começou a ver ali uma força. 2019 começou a crescer. Fechamos o ano de 2019, falei, cara, agora vamos fazer um bom investimento de trabalho, de divulgação e tudo, para ter uma arquibancada power, uma arquibancada grande mesmo. Vamos embora. E aí a gente fez, e de fato aconteceu. E na primeira corrida do ano de 2020, da sexta para o sábado, a gente teve que
pedir para todo mundo que a gente batalhou esse tempo todo para ir nas arquibancadas, falar, fique em casa, porque não vai dar para vir. Caramba! E foi exatamente naquele fim de semana que foi, vamos falar assim, vai decretada a situação de pandemia no Brasil, né? Meu Deus. A gente começou querendo correr um pouquinho mais cedo, as outras categorias não tinham começado a correr ainda. Então a gente nem sabia como lidar com aquilo, né? Não sabia se tinha que deixar de correr, não correr, deixar o público em casa, não deixar, enfim. Uma decisão assim difícil de tomar na sexta-feira à noite. Porque isso foi decretado durante ali a sexta-feira. Mas aí a gente sempre pensa primeiro na segurança de todo mundo, de quem está trabalhando, correndo, de quem pode vir na arquibancada. Então a gente soltou uma nota dizendo, olha pessoal, infelizmente não vai dar para vir, para a saúde de todo mundo, não pode vir e tal. Não estava nem assim proibido ainda, porque até também as autoridades sanitárias não sabiam nem ainda muito como lidar com isso, né? Então não estava assim decretado uma proibição, mas a gente preferiu não fazer. Devolvemos o dinheiro de todo mundo que comprou os ingressos. Uau. Quem não quiser o dinheiro de volta teve um ingresso dobrado na próxima corrida que a gente nem sabia quando seria, mas a gente teve que falar para esse público todo, fique em casa. E não só o público da arquibancada, o público dos Hospitality Center, dos HCs, patrocinadores, convidados de patrocinadores, patrocinadores do campeonato, patrocinadores de piloto, alguns pilotos querendo ir para conhecer o campeonato, familiares de piloto. Imagina alguns pilotos ali naquela emoção de falar, pô, vou correr de Porsche esse ano, quer levar a família, tem que ligar para ele e falar, não vai levar ninguém. Então foi uma situação difícil, mas a gente conseguiu segurar isso tudo. Fizemos a corrida no sábado, fizemos com a restrição toda que a pandemia exigia, né? Uma corrida só ali entre os mecânicos, piloto, engenheiros e mais ninguém, com toda a proteção, máscara, isso, aquela história toda. Terminou ali o fim de semana. Fomos para casa e aí bateu uma sensação assim um pouco difícil, que é o seguinte, e agora? Quando é que vai ser a próxima corrida? Né? E ficava aquela coisa, aqui está a zona amarela, ali está a vermelha, aqui pode, a gente se preparava, então vamos para Curitiba, por exemplo. Antes da gente chegar à semana de Curitiba, já tinha, lá estava interditado. Então vai para Goiânia, que estava podendo, aí não podia, aí para tudo. E assim foi uma preocupação. E a preocupação maior era não fazer as corridas, e essas pessoas que, assim como eu, que vivem disso, né? Os funcionários, as pessoas que vivem disso, as famílias ali, você começa a ficar um pouco preocupado. E quando é que vai resolver essa situação, né? A gente vendo notícias de fora, por exemplo, na Itália, pior ainda, será que o mundo vai acabar? Né? Vem aquela sensação. Esse foi um pensamento que eu acho que todo mundo teve. Exatamente. É o fim do mundo? E aí você fala, pô, será que tá todo mundo preocupado com corrida de carro, uma epidemia mundial, né? Mas pra mim era a minha epidemia também. Então veio uma preocupação muito grande. E ali foi ter um pouco de tato, senso e tentar fazer o melhor ali naquele momento. Aí veio aquelas medidas do governo, né? Ou dispensa as pessoas, ou fica em casa e dá um salário de 25% e tal, e isso e aquilo, né, cara? Aí fiquei pensando, já fazer corrida já começou a ficar secundário, né? Mas fiquei pensando nas pessoas ali envolvidas, né? Exato. Patrocinadores, né? E aí eu peguei, chamei toda a equipe, falei, olha, eu acho o seguinte, tem esses programas aí do governo e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou aderir a nenhum. Nossa. E nós não vamos dispensar ninguém. Incrível. Vamos pensar uma coisa aqui, sendo bem pragmático. Se acabar o mundo, acabou já. Se não acabar, daqui a pouco volta e vai ter corrida e a gente vai estar forte. Então, bora lá, vamos fazer isso. E aí eu fiz o seguinte, chamei todo mundo e falei assim, vocês topam reformar nossa sede? Você que é engenheiro, topa pintar a parede? Você que é mecânico, topa quebrar o chão? Você que é do administrativo, topa trocar a luminária? Você que é não sei o que lá. E aí foi um negócio muito legal, porque a galera aderiu. Então eu via lá o engenheiro lá ajudando a pintar a parede, o mecânico ajudando a trocar a luminária, ou sei lá o que e tal, raspar o chão, fazer pintura de epóxi no chão. Enfim, foi uma loucura, quase que beirou a insanidade lá, mas veio todo mundo trabalhar. E eu falei, não se preocupa que eu vou manter o salário de todo mundo integralmente e tudo. E pode ser até que no final disso tudo, quando a sede e tudo estiver prontinho, arrumado, lindo, a gente vai ter até que fechar, porque o nosso segmento acabou. A gente não sabia. Mas o que a gente tem para fazer agora é fazer isso. É isso, caramba. E aí todo mundo ajudou e, lógico, planejamos também, aproveitamos para esse tempo aí de
parados aí para planejar, para tentar melhorar, ver onde a gente pode melhorar e tudo, sem saber, né, como melhorar, como vai ser o cenário para melhorar o quê? Uhum. E aí o ano de 2020 foi assim, né, do segundo semestre começou a liberar um pouquinho, aí 21 e tal, e aí quando a gente voltou ali, final de 21, aí a gente já tinha um negócio bem mais potente. Era um momento que ninguém sabia o que podia fazer, o que ia fazer, o que não podia fazer, então realmente é uma história interessante. Qual foi a maior dificuldade de voltar a fazer tudo que já estava indo certo, né? Quando a gente tomou essa decisão lá, vamos apostar tudo na nossa Cup, vamos reformar a empresa, vamos nos estruturar. Para falar a verdade, quando voltou, nem foi grande dificuldade, porque a gente já tinha ali aprendido como é que era, testado, visto o que era bom, o que era ruim, o que era certo ou não. E então, cara, acho que foi no comecinho ali, sem saber até que ponto você poderia ir, né? Então, eu lembro que falava assim, pô, posso liberar 500 mil, 2 mil ou 3 mil pessoas na arquibancada? Dava um medo, né, de você falar. Por exemplo, no box lá, posso liberar 2 mil, 3 mil, 5 mil? Como é que eu faço? Então, depois que você voltou, né, a pandemia foi dando uma baixada e o mundo estava voltando ao normal, queria saber como é que foi voltar, né, que tinha aquela certa preocupação de se podia fazer ou não podia fazer. Sim, você nunca sabia, né, Yuri, até onde você poderia ir, né, porque quando a pandemia não acabou, ela foi acabando, e a gente não sabia naquele momento se ela só era uma baixada de nível e depois ela subiria novamente, porque não teve um dia que falou, amanhã não tem mais pandemia, pode voltar, né, foi diminuindo, então a gente tinha que ir ali sempre. Acho que a dificuldade foi muito mais a gente ir sabendo e ir dosando, não passar do ponto. Por exemplo, eu vou abrir arquibancada para 10 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil. Né? Uma coisa é você controlar 2 mil pessoas, outra coisa é você controlar 15 mil pessoas. Vou na área de boxe, quantos patrocinadores eu vou colocar, né? Quantos compromissos eu vou assumir, e daqui a pouco eu tenho que de novo recuar, porque a pandemia novamente avançou. Então acho que o maior desafio ali era a gente conseguir, como é que eu vou dizer, prever o que isso ia acontecer. E só tinha uma forma, né? A gente ia colocando, põe demais, tira um pouquinho, e ia ali com o olho bem aberto e tentando errar o mínimo possível. Quais foram as maiores preocupações? Tinha aquele certo medo dos pilotos pararem ou dos patrocinadores tirarem o dinheiro? Como é que foi? Sem dúvida. Primeiro, então, com os pilotos, né, que eu imaginei que vários deles poderiam, por uma razão óbvia, dizer, vou parar de correr, né? Isso aqui não é mais tão fundamental para mim assim, tem outras situações. E isso não aconteceu. Mas antes disso não acontecer, também disse assim, quantas corridas a gente tinha no campeonato sprint? 6 etapas, 12 corridas. E via vários campeonatos reduzindo a quantidade de corridas, juntando num fim de semana, alguma coisa. Falei o seguinte, tá todo mundo aí, todo mundo acreditou em mim? Nós vamos aumentar. E vão aumentar sem custo para ninguém. Uau. Né? Então a gente passou lá de 12 corridas do sprint, a gente passou para 13. Todo mundo ganhou uma corrida a mais, adicional, sem custo. Porque é uma forma também de eu poder mostrar, se vocês estão apostando e acreditando em mim num momento tão difícil, nada mais legal do que eu me esforçar para te entregar um pouco mais. Então nesse ano foi o ano que a Porsche Cup fez mais corridas, que ela fez 12 de sprint e fez 3 de endurance. Então a gente entregou, ao invés de entregar lá 15, a gente entregou 16 corridas, sem nenhum custo adicional para os pilotos. Para os patrocinadores, também os patrocinadores, quando eles compram uma cota de patrocínio, geralmente eles estão comprando parte, exposição da marca dele no evento, na televisão e tudo mais, e parte uma parte de experiência, de estarem lá, de levar as pessoas, de estar no evento. Essa parte de estar no evento não podia estar. Né? Então, mesmo a gente tendo em contrato, e nenhum contrato previa pandemia, um ano antes da pandemia, quem escrevia um contrato lá com pandemia? Acho que agora tem, né? Agora deve ter. Então, o que acontece? Juridicamente, talvez eu pudesse exercer o contrato para esse patrocinador pagar anyway. Mas não foi essa a nossa postura. A nossa postura foi dizer, não pagar. Deixa para outro ano.
e vai estar lá apresentado do jeito que tiver. Eu não estou conseguindo te entregar aquilo que está prometido. Não é culpa minha, mas eu não estou conseguindo. Prefiro fazer isso do que ficar depois 2, 3, 4 anos tentando buscar um tal patrocinador de volta ou deixar um gosto amargo na relação. Então os patrocinadores que estão ligados com a Porsche Cup hoje, a grande maioria, todos eles estão lá desde quando começaram, né? Porque tem que ter esse tipo de tratamento a quem acredita no nosso negócio, é isso. Então, foi um aprendizado muito grande. E aí a pandemia, ela trouxe uma coisa que acho que não só pra gente, mas pro esporte e para entretenimento no geral. Parece que todo mundo, depois disso, se sentiu mais assim, se permitiu mais a fazer as coisas, a se divertir mais, a aproveitar mais a vida, porque viram que a vida ali pode, às vezes, estar por um fiozinho, né? Então, aí eu vejo que não só na Porsche Cup, em outros campeonatos ou em outras atividades de entretenimento, que isso ficou muito mais forte. A pandemia, no final, ela colaborou de uma forma positiva. Durante todos os fins de semana da Porsche Cup tem um acidente aqui, um acidente ali, e no total são usadas muitas peças, muitos pneus, muito de tudo. Como é que funciona para conseguir toda essa quantidade de peças, né? Que eu sei que às vezes pode ter até um problema de logística, né? Para trazer ou para produzir tantas peças. A gente trabalha bastante com estatística, né? Então, você tem uma estatística, no caso de quebra ou de batida, e depois da estatística você tem uma margem além da estatística, né? Porque a estatística também ela pode mudar. Então a gente coloca uma margem grande, uma margem importante depois da estatística. E então vamos falar, se eu na estatística diz que num fim de semana eu tenho que ter 30 radiadores, então não vou ter 30 radiadores, tem que ter 50 radiadores. Porque se a estatística se confirmar, 30, ok. Se for um pouco acima da estatística, daqui a pouco já, que pode acontecer, porque teve mais batidas, porque sei lá o quê. Então eu preciso ter uma margem, né? E para cada peça, para cada gênero, para cada carro, para cada tipo de corrida, se está chovendo, se não está chovendo, enfim, uma série de coisas, você vai colocando essas, sobre essa estatística, uma margem, né? E eu digo assim, com bastante orgulho, porque temos uma equipe que faz isso muito bem, que a gente não passa por esse apuro de dizer assim, olha, você não vai correr porque não temos a peça, ou você não vai correr porque não vai dar tempo de consertar o seu carro. Pode acontecer? Pode. São raríssimas vezes, e eu diria que eu nem me lembro aqui, de alguma vez que um piloto dissesse, eu não corri porque faltou peças. A gente também tem uma situação lá que a gente tem carros reservas, que são com prioridade utilizados para quebras, mas dependendo da corrida, mesmo que seja um acidente, às vezes a gente coloca um carro reserva para aquele piloto poder correr e fazer todas as etapas. Então a gente pensa em várias coisas que fazem com que a gente não chegue lá na hora, tenha problemas, mas ali muitas vezes são dificuldades que a gente enfrenta, e às vezes de fabricar uma peça da noite pro dia, fabricar uma peça não sei o que lá, ou é natural, né? Você falou da época da pandemia, então eu te contar uma história. Quando eu estava ali voltando na pandemia e tal, eu precisava da engrenagem de segunda marcha, porque essa engrenagem, com o tempo, ela desgasta, né? E eu precisava de 40 engrenagens da segunda marcha. Então, solicitar para a Porsche, né? Eu estou precisando de uma quantidade importante de engrenagem de segunda marcha. Ah, tá bom, nós vamos te atender sim, fica tranquilo. A gente já conseguiu 6. Eu falei, você não entendeu, eu estou precisando de 40. Então você imagina como é que você vai fazer, né, com uma situação dessa. E aí você tem que de algum jeito se virar, ou fabricar, ou recuperar, ou não sei o quê, para poder manter isso, fazer isso funcionar. Uau, e como é que se resolveu isso? Vocês conseguiram? No caso da engrenagem, a gente fez um pedido extra com o fornecedor da Inglaterra, que fabricava para a Porsche também, e eles viraram turnos lá, etc., e conseguiram fabricar as engrenagens adicionais, e a gente... Mas o que importa para mim é falar o seguinte, estão todos os carros lá no grid com as peças e vai funcionar. Fornecimento de pneus, né, que também foi um drama, porque tinha problema de fabricação de pneus, porque as fábricas entraram em recesso, matéria-prima, enfim, uma série de coisas. Então, como é que você faz para gerenciar tanto carro no grid? Porque é uma categoria que tem muito carro, e são 3 categorias, não é? Então como é que faz para gerenciar tanto? Isso aí é graças a uma equipe assim super ultra competente,
e uma estrutura montada por essa equipe que você precisa ter uma cadeia de pessoas ali para que cada uma tenha a sua função. Então a resposta assim com você são processos, né? Sim. São processos que você vai simulando todos os problemas e aonde essa pessoa entra quando acontece isso. E no automobilismo, principalmente, é uma coisa super imprevisível, porque você fala, como é que você vai gerenciar, tá? Como é que você fez sua previsão? Você tá achando que vai bater um carro ou 20 carros, ou 30 carros? Você achou que vai quebrar um carro ou não vai? Então, você tem que ter uma equipe realmente à prova de bala, pra você ter uma ideia. Nossa última corrida que a gente foi agora em Portugal, a gente levou 300 pessoas para lá, sem contar que ainda contratou mais algumas lá, né? Então, você vê a quantidade de gente que vai para botar ali tudo para funcionar e para sanar, vamos chamar assim, qualquer problema que aconteça. Não é infalível, mas o resultado é bastante bom, percentualmente é bastante bom. E esse ano a Porsche Cup está com a comemoração de 20 anos. Como é que foi organizar as primeiras etapas, né, para deixar como algo especial? Esse é um ano super especial. A gente começou ali, abriu a temporada lá no Velocitar. O Velocitar é um autódromo assim, super bonito, né? Aquela paisagem, e também a pista, e também a forma com que ele é mantida. Então o pessoal organizou, criou um logo, organizou fotos, levamos os carros que marcaram todas as safras de carros, né? Porque antigamente a cada 3 anos, agora a cada 4 e 5 anos a gente troca os carros, então já passaram-se 6 edições de carros, então a gente levou um de cada um ali, dos campeões de cada temporada, para poder mostrar. E várias coisas aconteceram. Uma campanha que a gente fez também em mídias sociais, falando dos pilares da Porsche Cup, né? Que é a competição em si, que é a família, que é a amizade, que é o profissionalismo. Então tudo isso que a gente foi cativando durante esse tempo, né? E várias pessoas que já passaram por aqui, que não estão mais aqui, estou falando trabalhando ou mesmo correndo, mas que ainda tem uma relação assim muito afetiva com a Porsche Cup. Também a gente fez questão de mostrar essas pessoas, porque elas foram muito importantes para a gente, para o nosso crescimento. E ainda a gente ainda vai ter no final do ano uma festa para comemorar, para finalizar esses 20 anos ainda. A etapa final é sempre um negócio que surpreende, então estou muito ansioso para ver isso. Outra coisa, como é que funciona a parte de trazer shows para a Porsche Cup? Porque é uma grande parte do evento e é cada vez um artista maior do que o outro. Então, como é que é isso? Eu gosto muito de música, não sou músico, né? Mas gosto de ouvir música só, principalmente música brasileira. Algumas músicas têm algumas letras e algumas músicas também me identifico, e eu tinha vontade de trazer o Jota Quest para tocar numa etapa da Porsche Cup. E fiquei tentando com vários anos, com manager da banda, e era difícil. Alguém falava lá, tem um xarope lá que quer fazer um show no Interlagos, nem ouvia direito. E depois de muito tempo, com a conexão de um amigo, o Vanderlei Nunes, né, o Pedro Nunes também me conectou. Sentei no jantar com o Flauzino e falei pro Flauzino, pô, cara, meu sonho é ter você lá cantando e tal. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, quando que é? Eu falei, é dia tal. Ele falou, pô, pena, eu vou ter um show. Era numa cidade interior aqui, Santa Catarina, não é interior, é Santa Catarina. E pena que nesse dia eu vou ter isso e tal. Eu falei, cara, pena mesmo, mas que horas é o teu show lá? Ele falou, não me lembro bem, sei lá, 10 da noite, 11 da noite. Falei, pô, cara, e se eu adiantar minha corrida e se fizer o show e a gente arrumar um avião para levar vocês lá? Ele falou, pô, você quer muito, né? Eu falei, quero muito. Ele falou, se você fizer isso, a gente vai. E aí eu fiz esse show para matar essa quase que uma vontade pessoal. Sabia que todo mundo ia ficar feliz e alegre, mas foi para matar uma vontade pessoal. Eu falo, não só minha, da nossa equipe, porque eu partilhava essas vontades e eu via que o pessoal também tinha vontade de fazer isso. Sempre acreditou que cada vez mais o evento ali não era só corrida, era um evento muito mais festivo, é um dia legal para todo mundo, né? Tá aí a música do Jota Quest. E aconteceu, foi um verdadeiro show, foi muito legal, foi muito emocionante. E a gente falou, poxa, mudou o nosso olhar para o nosso dia de nossas etapas aqui de São Paulo, principalmente, mudou a etapa com esse show. E aí a gente falou, putz, não vamos fazer nunca mais. Um belo dia a gente faz de novo. Quando vem a próxima etapa, as pessoas já começam a ligar, e vai ser show de quem?
Vai ser show de quem? Aí não deu para explicar que aquilo era a vontade de fazer um show só uma vez. Eu falei, não, então vamos lá. Eu acho que tá todo mundo gostando disso e eu também gosto muito. E aí então a gente começou a trazer cada vez mais artistas e artistas legais, e isso foi deixando o nosso fim de semana muito mais legal ainda. E o que era ali num primeiro momento só uma vontade, uma paixão minha ali, não virou mais um produto da Porsche Cup, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande de fazer sempre muito bem feito. E agora é cada um dos shows maior do que o outro, e né, o show de fim da temporada do ano passado foi a Ivete, né? Então, algo enorme. Então, eu dou os meus parabéns, porque tá realmente se superando. De onde que veio a ideia para criar as experiências que a Porsche Cup oferece? Né? A parte do churrasco, de você ir num carro e poder ir na pista e tudo. Sei lá, passar um fim de semana ou ir numa corrida. Eu sou fanático por corrida, você também. Então você precisa deixar aquele dia um dia legal. Um dia bacana. Que as pessoas chegam lá às vezes 9, 10 da manhã e vão embora de lá com o teu show 10, 11, meia-noite. Sim. Né? Então ficou lá 12, 14 horas lá dentro. E aí você precisa ter atrações para que essas pessoas estejam se divertindo e que seja legal. Então, com uma boa comida, com outras experiências, você deu a experiência de andar no carro, mas as moças vão lá e tem uma experiência de arrumar o cabelo, as criancinhas pequenas têm um espaço kids, alguns outros um pouco maiores com jogos eletrônicos, o churrasco que você falou também, enfim, a própria exposição dos Porsches. Eu sou fanático, adoro os Porsches, cada Porsche que eu vejo eu acho um mais legal que o outro, e essas pessoas também são uma grande família, então tem grupos de porcheiros, vamos falar assim, que vão ao nosso evento. O Porsche Talk, que é um que colabora, que está sempre lá, e que também acabou virando que uma família da nossa família. Então sem eles também não fica sem graça, mas a gente também tem que ter um pouco de experiência para eles. Enfim, vários parceiros que estão ligados a essa marca ou as marcas que estão lá. Então a gente está sempre trabalhando para cada vez deixar o evento mais completo. Sim. Que agrade todo mundo, e isso funciona muito bem. Você é o Denner da Porsche Cup e os Porsches são o seu mundo, mas agora você tem um motivo para parar em casa. Como é que tá sendo agora ser um pai novinho em folha agora? É verdade, minha filhinha acabou de nascer, Olivia. Meus parabéns, inclusive. Obrigado. Nasceu no dia 29 de maio, fazer 45 dias mais ou menos. E, nossa, é uma experiência, cara. Você imagina, eu tenho 59, vou fazer 60, né? Deixei pra ter filho bem mais velho, mas é algo assim inexplicável, chegar em casa e ver ela lá. Por enquanto ela não interage muito, mas já interage um pouquinho. Eu pego ela no colo, de manhã cedo, à noite. Então o negócio é muito assim emocionante. Já tinha visto e acompanhado a experiência de vários amigos, até do meu irmão também, porque ele tem já uma filha, mas hoje ela já é grande, hoje ela já tem 20 anos já. Mas eu nunca tive aquela sensação de dentro de casa, da minha casa mesmo. E foi uma coisa assim muito legal que aconteceu. E eu agora fico muito assim dividido também, né? Porque quero estar lá na oficina, quero estar vendo as coisas. Estou trabalhando muito numa nova sede que a gente vai ter agora, trabalhando bastante na etapa de Portugal, na etapa de Le Mans. Isso. Mas também quero ir para casa dar uma olhadinha na Olivia, né? E fico brincando, olhando pro rostinho dela, quando é que você vai comigo e tal. É uma emoção muito forte. Cara, meus parabéns, que demais, hein? É super incrível. E assim, você tá muito bem pra cidade, hein? Eu nunca acertaria a cidade por longe. Assim, obrigado. Eu ia fazer a barba, porque no vídeo fica até mais branca do que aparece. Falei, vou fazer a barba hoje de manhã pra vir no Yuri, mas aí eu vou te falar, exatamente. A minha esposa veio, pôs a Olivia no meu colo. Eu falei, vou gastar o tempo da barba, eu vou gastar com a Olivia e fiz a barba. Cara, mas tá tudo certo. E olha, eu queria perguntar uma coisa. Agora que você tá tendo essa experiência de como é ter o seu pequeno em casa, e você já tem essa experiência de trazer os pequenos pra Porsche Cup, que outras coisas com as crianças a gente vai poder ver agora também, que nós temos o Roman, que foi anunciado que vai ter uma filhinha também, né? Vocês fizeram um baita negócio no show por causa disso. Então eu queria saber como é que tá agora. Você vai colocar mais projetos envolvendo as crianças? Sim, acho que tá tão engraçado na Porsche Cup, porque deu uma epidemia de criança lá. Exato, é o que eu tô vendo, né? Tá todo mundo falando,
Exatamente, começou a brotar criança de todo lado lá. Mas é verdade, a Regina teve o Bento agora, porque a Regina e o Vini tiveram o Bento agora há pouquinho tempo. Exato. No início do ano. O Enzo teve o Dante vou falar aqui, 2 anos atrás, mas a esposa do Enzo tá grávida também, vai vir uma menininha aí também. O próprio Denis Dirani, que tem também um menino, mas ele também é uma criança, e vários outros, né, que estão aparecendo, alguns pilotos ali da Truff, daqui a pouco eu vejo, ou a mulher tá grávida, ou já tem alguma nenezinha lá, tem mais alguns outros que eu também sei que estão grávidos, mas eu não tô falando ainda, porque isso aí é uma notícia que cada um tem que falar de si próprio, mas eu acho que no final do ano vai ter lá, já tô pensando alguma coisa, porque a gente vai ter uma criançaiada danada lá dentro da Porsche Cup. Eu imagino, né? Eu realmente posso imaginar. Então, muito legal. E agora vamos para pro segundo quadro do dia, que é o Pit Stop do Grid, que são perguntas mais descontraídas para o pessoal te conhecer melhor, né? Não só a sua história, mas também quem você é. E eu queria começar perguntando assim: você já foi para muitos países, teve a oportunidade de viajar bastante. Eu queria saber, de todos os lugares que você foi, qual a sua comida preferida? Vou tirar o Brasil, porque eu diria que é o Brasil. Mas o Brasil não vale, porque nós estamos falando de viagem. Dos que eu já fui, acho que é a França e Portugal. Legal, legal. E do Brasil, qual a sua comida preferida? Cara, eu como de tudo, legal. Mas eu gosto muito de comer moqueca de camarão. Qual foi o lugar mais legal que você teve a oportunidade de viajar? Várias das viagens foram ligadas a carro. Eu imagino. A conhecer, então é uma diferente da outra. Assim, um lugar que eu achei muito interessante, muito diferente de tudo que eu já tinha visto, foi ir à Finlândia, um autódromo no gelo. Nossa. Eu fui lá em 2000 por aí. Foi uma experiência assim muito legal, não imaginava. Cheguei lá 25 graus abaixo de zero, saí de lá 52 graus abaixo de zero. É um negócio assim super diferente. Falando do oposto, eu adoro calor. Gosto muito de Maldivas, já tive oportunidade de ir várias vezes lá, então é um lugar também muito, muito legal. E quando você fala dos carros, aí eu diria que é Alemanha e Inglaterra. Poxa vida, que demais, que demais. A Porsche Cup, ela se tornou esse exemplo de categoria nos últimos 20 anos. Como é que você vê a evolução da categoria em um geral nesses últimos 20 anos? Eu vejo bem, eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo. Eu vejo um crescimento orgânico, não é um crescimento assim, mas é um crescimento orgânico. Eu gosto de estar diante de todas as frentes da Porsche Cup. Lógico que a gente tem profissionais e profissionais super competentes, e quando eu falo gosto de estar à frente, não é que eu estou ali executando, eu estou participando de alguma forma, mas seja lá no marketing, na engenharia, na negociação com os pilotos, no administrativo também, na logística, que é um negócio super interessante, desafiador pra gente. Então, estou sempre ali em todas as frentes ali. Quais são as suas coisas preferidas, né? Cor preferida, música preferida, filme preferido, cor preferida, Porsche preferido, pode falar. Não tem uma cor assim preferida, mas gosto bastante do verde e do azul. Top. Dos de rua, vou falar de dois, vou falar de um Porsche Carrera RS, 73, top. Acho demais. Eu fui pra o Shopping Eldorado e eu falei, cara, eu quero comprar uma miniatura de um Porsche pra me lembrar desse dia. Eu fui lá numa loja que tem, eu achei exatamente o mesmo modelo branco com a faixa vermelha. Eu falei, tanto que a gente mandou a foto, é uma história muito legal. Também sou apaixonado por um carro que a Porsche fez numa escala pequena, o Carrera GT. Ah, que legal. Um carro de 10 cilindros e tal, super esportivo, sou apaixonado por esse carro. Infelizmente eu não tenho um desse, mas quem sabe um dia. Dos de corrida, tem um carro que é icônico, todo mundo fala, que é o Porsche 917. Sou assim, fãzaço. Eu tenho um Porsche 908 e eu sou, a paixão da minha vida também. Legal. A paixão, digo assim, não viva, né? Porque minha família é claro, mas meu Porsche 908 eu acho um carro assim espetacular. Você falou que você gosta muito de ouvir música, você tem alguma favorita? Cara, eu não tenho uma favorita. Às vezes eu sempre tô com uma ou outra assim na cabeça, né?
E você perguntou também de um filme, então agora eu tenho ouvido muito as músicas da Lady Gaga, por causa do filme, que eu adoro esse filme, assisti ele quando foi com a Barbra Streisand lá atrás, que é a versão original, e com ela aqui agora, então eu também diria que é esse filme. Mas eu gosto muito das músicas brasileiras, né? Acabei de falar do Flauzino, Samuel Rosa. Ah, sim. Gosto das músicas e gosto da pessoa também. Ter tido esse contato com ele foi um negócio assim muito legal, pessoa super acessível. Eu só gosto mais das músicas brasileiras mesmo, assim. Porsche Cup agora está sendo expandida a níveis mundiais, né? Não que já não estivesse, mas Portugal é um amigo nosso, e agora vocês estão indo para Le Mans ano que vem. Como você me falou, as negociações já estão dando tudo certo, e eu queria saber como é que é realizar esse estado monumental para uma categoria. Não, realmente Le Mans é um negócio à parte. Para quem gosta de automobilismo, ainda não teve a oportunidade de ir lá, vale a pena. Estamos falando de um evento lá de aproximadamente 300 mil pessoas, né? Quando você junta lá, é como se você juntasse num dia 3 GP de Fórmula 1 junto, que é mais um GP de Fórmula 1 com 100 mil pessoas. Então é um negócio assim, gigante. Toda a forma com que isso é montado, a cidade que recebe isso, que a cidade é uma cidade pequeniníssima, né? Então as pessoas têm que se hospedar em casas dos moradores, tem que acampar. Meu caso, eu não acampei, mas eu me hospedei em uma casa. Eu já fiz de tudo um pouco, já acampei, já fiquei em casa, já fiquei em hotel. Legal. E então isso já faz parte de uma história diferente, de uma viagem diferente. A pista, né, as retas e tudo, como solicita dos carros de uma forma um pouco diferente, porque são umas retas muito longas e estressa os motores de uma forma diferente. Lógico que as curvas também fazem isso, mas níveis de velocidades altíssimos, né? Então, cara, Le Mans é um negócio assim fora do comum. E a história assim de Le Mans comigo, eu era moleque ainda, naquela época eu tinha vontade de saber mais um pouco sobre Porsche e sobre Le Mans. E nessa época que eu era menino, não existia esses acessos, né, como internet, Google e nada disso. Então era uma revista que você via que era de um ano ou um mês ou 2 meses atrasadas, ou não sei o que lá, e um dia peguei uma revista na mão para ver, tinha uma matéria de um Porsche 956, correu Le Mans, aqueles antigos que corriam patrocínio Hotmans, deve ser uma corrida de 80 e pouco, 82 mais ou menos, então eu devia ter ali uns 16 anos, 17 anos, a matéria de um carro desse, e a matéria de Le Mans, e aquela arquibancada assim gigante, aquelas cadeirinhas todas ali, e eu via um lugar ou outro só vago, né, e eu ficava pensando, pô, será que um dia eu vou conseguir ir lá, né, e assistir uma corrida numa cadeirinha dessa, né, e poder ver esses carros passando. E aí, passado um tempo, eu consegui ir lá trabalhar nessa equipe, como eu já te falei lá no começo, nessa equipe alemã, né, em 96. Depois eu fui lá e corri em Le Mans em 2002 com um carro clássico, eu mais meu amigo Roberto Keller e o André Lara, preparamos um Porsche 904, uma corrida de 24 horas no circuito longo, para carros clássicos. Depois eu voltei lá a correr novamente com o meu Porsche 908 em Le Mans em 2016, nessa corrida de carros clássicos, também um evento fantástico. Depois eu voltei lá em 23 e corri com um Porsche 914, e quem foi correr comigo lá, com o meu companheiro de equipe, foi o Nelson Piquet, o Nelson mesmo, e foi um negócio muito legal ter podido conviver com ele um fim de semana inteiro, divertido, inteligente, porque o Nelson entende muito de carro de corrida, da parte mecânica, que me fascina. Então eu vi as histórias dele, é um cara assim, muito inteligente e muito simpático, muito legal de estar junto. Então foi uma sensação assim, poder estar em Le Mans de Porsche, correndo, meu companheiro, o Nelson Piquet, e a gente ainda conseguir se divertir junto. Foi um negócio assim, fantástico. E aí, lá em Le Mans faltava esse negocinho aí, né? Levar a Porsche Cup, que é um negoção, né? Então, eu vi lá outras categorias, outros campeonatos da França correndo. A França, quando se juntou com a Inglaterra, e correram lá, em alguns anos que eu fui lá também assistir, participar, trabalhar. E eu olhava para aquilo e falava assim, putz, imagina botar um dia a Cup do Brasil aqui, esse dia vai chegar aí ano que vem.
Ah, cara, vai ser demais e eu quero estar lá, hein? Vai estar. Ah, eu agradeço, né? Mas ainda vamos ver os casos. Qual é a parte mais... Difícil. Qual que é mais difícil, né? Gerenciar o campeonato, porque eu aposto que vem um monte de coisa pra você nessa parte do... Antes, no começo do ano, ou... Ficar na cadeira, CEO, cuidando dos problemas de, tipo, logística, marketing, essas coisas. Nada a ver com as corridas. Eu acho que o mais difícil acaba sendo você passar o ano resolvendo problemas e coisas inesperadas. Talvez não é porque seja mais difícil, porque o mais prazeroso, tudo que é prazeroso não se torna difícil, Sim. é você planejar tudo, criar, colocar coisas novas. Então ali o início da temporada, como vai ser a nova temporada. Então a gente está passando por isso agora para falar de 26, né? Sim. Então é difícil, mas é tão prazeroso que a gente nem vê passar, cara. Cara, eu consigo imaginar, né? Porque tudo aquilo do escritório, e aí depois tá lá nos autódromos, aí, aconteceu isso, vem cá, você nunca para. Isso Sim. É uma coisa que eu vejo. Agora, qual que vai ser mais pesado? Como é que você vai equilibrar essa vida de pai e de empresário? Olha, vou te falar, eu acho que não precisa equilibrar tanto, não. Porque a minha família sempre foi muito presente na minha vida profissional. Seja meus pais, meus irmãos, a minha esposa, e agora a Olivia também vai ser. É claro, hoje ela é um bebê, né? Mas eu já tenho planos pro ano que vem. A Olivia vai para Alemãs comigo, não tenho dúvida disso. Ah, vai ser um prazer conhecê-la. Vai conhecer. Você falou que o nome dela era uma homenagem, você pode explicar pro público? Sim, a Olivia se chama Olivia, em homenagem ao meu pai, que se chama Olívio, que tem 94 anos e que é mecânico também, e que me ensinou essa profissão, como eu já falei na moto. Exato. Lá, e que é uma pessoa que eu admiro muito. Você já comprou a motinha pra ela? Ou vai deixar pra depois? Não, eu não comprei. Essa motinha que tá lá em casa vai ser dela. Eu já falei pra minha esposa. Cara, que demais. Eu vou tirar ela de lá da... Vai ter que mexer uns negocinhos. Eu vou tirar ela lá da prateleira. Eu já sei que eu vou ter que comprar uns pneuzinhos novos que já estão ressecados e velhos. Eu imagino. Mas a Olivia vai andar nela. Vai ser legal, né? De ver lá. Deu um problema aqui. Eu não sei o que aconteceu. Exatamente. Não sei o que foi isso. Ah, cara, eu imagino. Vai ser legal eu ensinar pra ela isso, né? Não, sem dúvida. E você vê, ela nasceu em 2025. E a motinho a idade da motinha é de 1970. Então ela vai andar numa motinho. Vamos imaginar que ela anda na motinho com 5 anos, como eu andei, ela vai andar numa motinho de 60 anos. Uau! E ela nasceu num ano muito especial, né? 20 anos da Porsche Cup. Isso daí é que é muito legal, né? Um ano que eu faço 60 anos. Uau! A Porsche Cup faz 20 anos. Eu faz 10 anos que eu tô casado. Então tem todos um número redondo aí, estão todos se juntando. Os números estão se alinhando aqui. É isso aí. Muito legal isso daí. Então, olha, vamos para o próximo quadro, que esse daqui eu gosto muito, que é o Acelera ou Freia. Eu vou falar algumas frases ou algumas afirmações e você tem que me falar se você concorda ou se você discorda. Tudo certo? Tudo bem. Uma corrida com carros elétricos dentro do calendário da Porsche Cup. Acelero. Mas eu acho que tem muitos obstáculos para fazer isso acontecer bem. Agora, uma outra etapa uma etapa da Porsche Cup Brasil disputada num circuito de rua no país. Acelero. Adoraria fazer. Já tá tentando fazer, né? Já pensei em fazer. Okay. Mas também, de novo, você está fazendo perguntas, todas elas bem aí difíceis, né? Entendi. Mas é um negócio bem arriscado. Criar um reality show acompanhando os pilotos e os bastidores da temporada. É tipo um um F1 da vida, mas aí com a Porsche Cup. Acelero com os 2 pés. Isso daí vai ser legal de ver, hein? Já... Pensa, né? Porque eu adoraria de ver. Um campeonato de simulador com os pilotos da Porsche Cup valendo vaga na corrida real. Não com os pilotos da Porsche Cup, mas pilotos que querem correr. Acelero, já fiz. Legal. O Jeff Gyasi foi o vencedor de uma temporada. Tem mais que o Jeff. Tem o Jeff, tem o Neto também, o Neto Nascimento. Foram vencedores de etapa virtual. Sim. E o Jeff hoje é um piloto profissional
e que Sim. começou no virtual e foi campeão do nosso primeiro campeonato virtual. Criar uma Porsche Cup Legends, que na verdade você já criou mais ou menos, só que esse daqui é com pilotos, ex-pilotos históricos disputando em coisas especiais. Tipo uma etapa assim. Acelero. Ah, cara, esse daí ia ser também muito legal, né? Imagina pegar os maiores ou pilotos muito importantes na história da Porsche Cup e trazer eles de volta para uma corrida. Próximo quadro é o Investe ou Passa, oferecimento Atom Educacional, onde aqui eu vou falar algumas ideias de investimento e você tem que me falar se você investiria ou se você passaria. Vamos lá. Primeiro, um resort temático de automobilismo, com pistas, simuladores, experiências imersivas para as famílias e muito mais. Eu investiria. Por que você investiria? Porque eu acho que o automobilismo está crescendo bastante, o entretenimento também, e principalmente aqui no Brasil existe a falta de equipamentos como esse, e acho que é uma grande plataforma também de networking, de negócios, enfim. Uma plataforma de streaming exclusiva para conteúdo automobilístico brasileiro, tipo uma Netflix das corridas. Também investiria. Um hub de tecnologia focado em inovações sustentáveis para carros de alta performance. Claro que sim. Esse daí vai ser legal. Ah, inclusive uma coisa, eu queria saber o porquê desse, o porquê das próximas. Porque acho que a tecnologia é uma coisa que não pode parar. Entendi. Né? Não pode parar. E é o benefício que a gente tem hoje de tanta tecnologia. E também, né, toda a mobilidade, a gente precisa de tecnologia. Então, acho que quem investir nisso, a gente vê aí N casos, seja na eletrificação ou não, agora tá tendo toda uma história de motores a combustão de uma forma mais limpa também. Então, acho que todo investimento vale e que os resultados depois a humanidade colhe. A própria FIA está investindo pesado em combustível de hidrogênio. Eles fizeram uma demonstração nas 24 horas de Le Mans desse ano. Clube de assinatura onde os membros podem pilotar diferentes supercarros por um fim de semana ou por um mês. Porque eu acho que tem muita gente que falta oportunidade para muita gente ingressar no automobilismo. O automobilismo ainda você precisa fazer grandes investimentos para começar. E se tiver um formato que é um clube de assinaturas, como você está falando, vai ser uma forma mais fácil para todo mundo ingressar nesse mundo. É pedir um game fantasioso focado em automobilismo nacional, incluindo a Porsche Cup. Falando de Porsche Cup, tudo que você puder fazer para que as pessoas consumam mais a Porsche Cup, seja no app, seja no virtual, no real, é o meu caminho, é o que eu faço todo dia. Entendi. Então, eu investiria sim, se for um app muito bem formado, sem dúvida. Legal, e agora nós vamos para um dos últimos quadros, que é o Negócios que Aceleram, o oferecimento Dinastia Aceleradora. E aqui eu queria, primeiramente, começar qual o segredo para você transformar um evento tão nichado em algo como a Porsche Cup. Quais foram os macetes que você foi aprendendo ao longo dos anos para deixar o evento mais fácil? Eu acho que você tem sempre que estar vendo e ouvindo as pessoas que consomem aquilo que você faz e as pessoas que poderiam consumir e que não consomem. Por que o marido vai na corrida e por que ele não leva a esposa dele? Porque ela eventualmente fala que ele não é um ambiente tão legal para mim, não tem o que eu fazer lá, ou etc. Então, eu preciso criar um ambiente para que ela esteja lá também, e depois ela vai chamar a amiga dela, que vai trazer o marido da amiga dela, que eventualmente vai correr de Porsche Cup. Como é que funciona o relacionamento com os patrocinadores e o que eles mais valorizam no espaço da Porsche Cup? Acho que os patrocinadores têm diferentes tipos de patrocinador. Tem o patrocinador que valoriza muito a experiência. Ele quer estar lá dentro, ele quer se relacionar com as pessoas que estão lá dentro, ou ele quer trazer uma nova experiência para os clientes dele. Esse é um perfil de patrocinador. E tem o outro que é um patrocinador muito mais assim nichado. Entendi. E tem o outro patrocinador que ele tem necessidade de expor a marca dele. Então ele vai querer investir muito mais em exposição de marca. Como é que você deixa o patrocinador feliz? Atendendo ele do jeito que ele precisa. E tem o patrocinador que quer as duas coisas. Então você tem que atender da forma com que ele precisa, sempre ouvir o que é valor para ele. E moldar a tua proposta de acordo com a necessidade dele. Na Porsche Cup você tem muitos pilotos de diferentes lugares do empreendedorismo, né? Um tem um show, um é apresentador, o outro é ator, o outro é cantor, o outro é empresário.
e o outro é piloto profissional. Como é que você faz para atender as necessidades de todo mundo e como é que você faz para dar o feedback do carro para um e para o outro? Então, você começa ali falando lá, tem pilotos assim e pilotos assado, mas todos são pilotos. Sim. Então, já existe um funil ali, todo mundo está indo lá fazer o quê? Andar de carro de corrida e andar o mais rápido possível. Entendi. Né? Então, eu costumo tratar todo mundo como piloto, mesmo aqueles que ainda estão chegando, que não são profissionais, que estão começando ali, mas para mim ele entrou ali, ele falou, eu vou correr, e para mim ele já virou um piloto, né? Você tem que colocar o teu discurso no nível que ele entende, não adianta você complicar demais para alguém que não chegou até aquele ponto. Entendi. Mas um fator que eu vejo assim que é muito claro dentro da Porsche Cup, chega às vezes um determinado piloto lá, é início dele no motorsport, ele, vamos dizer assim, entende pouco daquilo, passa pouco tempo, ele já vem falar comigo ou com alguém, ele já está num nível tão mais alto, porque ele vai lidando com as pessoas, seja com os outros pilotos, com o engenheiro, com o mecânico, e a gente gosta de explicar. O que eu mais gosto nos pilotos não é aquele que vem lá pronto, baita profissional. Eu gosto do piloto que é interessado e que quer entender, que quer aprender. Eu curto muito isso de poder passar um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu. Então, no final do dia, é muito fácil de lidar com tudo isso, porque existe um objetivo comum que converge todo mundo para entender do carro e fazer ele andar mais rápido. Alguns com um pouco mais de técnica, outros com um pouco mais só do talento, mas no final todo mundo quer saber do mesmo tempo. Hoje é o papel das mídias sociais, do marketing na Porsche Cup hoje? Não, as mídias sociais é muito importante. Mídias sociais eu digo que é um veículo muito usado hoje, e tem que ser usado de uma forma com bastante cuidado. Sim. Então, o que eu digo lá dentro é para a gente usar de forma orgânica. A gente sabe que também você pode pôr mais patrocínio, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, divulgar mais, criar, conseguir ter mais visualizadores ou visitantes ou tudo mais, mas não é o que eu quero. Eu quero que seja uma coisa sempre assim, notícias verdadeiras, o que está acontecendo de fato, sem sensacionalismo. Então essa é a minha diretriz lá internamente. Pra gente, não vamos sair muito do foco, vamos comunicar o que é de fato verdadeiro, lógico, com um pouco de humor, com um pouco de tensão, com um pouco de tudo que a comunicação sempre manda, mas dentro de uma verdade do que está acontecendo. Que outros projetos paralelos que você pode contar pra gente que estão sendo aí fechados ou desenvolvidos agora, já para Porsche Cup, para os tempos futuros, tipo Le Mans? Eu acho que um projeto paralelo que não é nem paralelo, é uma necessidade, mas é a nossa nova sede, que ela está sendo construída, deve ficar pronta agora no final do ano, vai ficar pronta agora no final do ano, e esse é um foco que a gente está tendo, porque essa nossa sede, ela vai, além de ter um espaço muito melhor para oficina, para cuidar dos carros, vai ter mais espaço para o marketing, vai ter mais espaço para a parte de mídias, vai ter mais espaço para eventos, que não vão precisar de eventos somente, os eventos do autódromo, vão acontecer eventos dentro da sede. Então esse é o próximo, assim, nosso grande projeto que a gente vai colocar em prática no final desse ano. Qual a sua visão sobre o futuro do automobilismo, incluindo aí a Porsche Cup? Então, o automobilismo, há um tempo atrás, eu andava assim um pouco preocupado, né? Eu tô falando, sei lá, 5, 6 anos atrás, parecia que ele estava caindo, né? Os jovens só pensando em andar de Uber, né? E na minha época, o menino andava de carro, mas ele queria era ter um carro mais envenenadinho, mais não sei o que lá e tal, né? E eu falei, será que a moçada tá perdendo a vontade dos carros, tá perdendo esse prazer dos carros, que é o que levou muitos a serem pilotos, a irem pro kart, depois pro carro e tal. E de uns, sei lá, 5, 6 anos para cá, isso tem mudado muito. Eu acho que um fator, assim, relevante para isso, como eu falei, da pandemia, mas acho que um fator, assim, super relevante para isso foi essa mudança toda que a Fórmula 1 fez, que acaba cascateando na gente também. Então eu vejo o automobilismo hoje como um esporte bastante promissor, e que minha preocupação lá de trás, ela não se concretizou. Eu acho que o automobilismo está muito bem, não é só a Porsche Cup, tem várias outras categorias, seja aqui no Brasil,
fora, crescendo bastante. Então acho que a gente vai viver aí vai reviver essa era, principalmente aqui do brasileiro, essa paixão do automobilismo, vai viver uma boa safra aí de pilotos e de eventos e de categorias. Realmente eu imagino. Esse último fim de semana eu encontrei com você na WEC. Qual a relação que você tem aí com a WEC? Todos devem saber, mas é a própria organização que organiza 24 horas de Le Mans. Sim, sim. Então, primeiro eu tenho uma paixão pelos carros de corrida de longa duração, de 24 horas, já falei isso aqui, acho demais. É a corrida que eu acho super bacana, que é 24 horas de Le Mans. Ver uma fração dessa corrida aqui no Brasil é muito legal. O Autódromo de Interlagos, então ver 6 horas aqui, praticamente são as mesmas regras, são os mesmos carros, é tudo igual, só que numa duração um pouco menor, e que 6 horas já não é tão pequeno, já é muito legal. Sim. É uma corrida de endurance, né? É bem legal. Então eu vejo como um baita evento. Do ano passado para esse já ficou claro e nítido uma melhora no evento. Os organizadores estão trabalhando bem, estão no caminho. Eu acho que tende a crescer bastante e acho que vai conquistar o brasileiro. Ano passado eu lembro que você estava pela Porsche, né? Você foi convidado para ir no camarote da própria Porsche, né? Como montadora. E agora você estava lá junto com a própria WEC, né? Como é que foi esse salto de relação? Essa relação com a WEC eu já tenho há um bom tempo. Duas pessoas que são chave na WEC, que é o Cedric e a esposa dele, a Aline, que muita gente conhece, já conheço eles há muito tempo. Incrível, duas pessoas incríveis, realmente, dois amigos, não? Exatamente. Conheci acho que o Cedric em 2006, 2007. Uau, por aí. Pouquinho tempo. Então já fazem praticamente 20 anos. Uhum. Então eu sempre tive essa relação. Esse ano, a hora que você me encontrou, eu estava ali falando junto com o pessoal da WEC, mas eu tive também dentro do camarote da Porsche. Então isso aí não mudou muito. Foi uma casualidade que a hora que você me encontrou, eu estava num lugar e no outro. Mas eu já sempre tive uma boa relação também com o pessoal da WEC. Muito legal. Claro que esse ano a gente já estava ali falando também um pouquinho de 24 horas de Le Mans do ano que vem. Antes da gente ir pro próximo quadro, eu queria saber qual foi o melhor conselho de negócios que você já deu para alguém? Acho que o melhor conselho de negócio que é o mesmo conselho de vida, né? Se você gosta disso, acredita nisso, vai com tudo, faça o seu melhor, né? É uma frase aí do nosso grande saudoso Ayrton Senna, mas é a pura verdade. Faz lá o seu melhor, seja lá quem você for. É assim que eu faço, que eu tento fazer sempre. E se fizer também com paixão, mesmo que você não tenha tanto reconhecimento financeiro, você vai se sentir satisfeito. Então faz lá da melhor forma que você puder, acredita naquilo que você pode. Eu me considero muito assim feliz porque eu faço o que eu gosto, e se eu tivesse feito alguma outra coisa na vida e tivesse me dado melhor financeiramente, eu sei lá, talvez eu não seria tão feliz quanto eu sou fazendo aquilo que eu gosto. Então isso aí é muito importante. Que legal, hein? E agora nós vamos para o último quadro, que é a última volta subindo no pódio. E eu queria saber, deixa um conselho para pessoal que está assistindo aí, tirando esse, é claro, que quer seguir nesse mundo do automobilismo, né? Como você se começou aí sempre amando, aí depois foi de piloto para organizador. Qual o melhor conselho que você pode dar? Olha, eu digo o seguinte, o automobilismo é complexo, você precisa estudar, né? Então, seja estudar os regulamentos dos campeonatos para você entender como é uma corrida, seja estudar a potência e características dos carros, por que uns são assim, outros são de outro jeito. Cada vez mais tenta se aproximar disso. Quando você tiver tempo, vai no autódromo, vai no kartódromo. Kartódromo é um negócio muito legal, né? Eu não tenho essa experiência muito grande no kartódromo, mas às vezes, assim, esporadicamente eu vou, e você tá ali tão em contato com a máquina, é o motor, é o cara empurrando o kart, é o outro pilotando, é tão visceral aquele negócio. Vai lá, aprende mais isso, se aproxima disso daí,
E hoje tem uma série de recursos, por exemplo, o automobilismo virtual, que é um automobilismo que está muito mais acessível para todo mundo. Então, alguém fala, poxa, eu queria começar no automobilismo, como é que eu faço? Hoje, antigamente se dizia, vai tentar andar de kart, já era um negócio relativamente caro, já é difícil, né? E tudo. Então, hoje tem um patamar anterior que é o automobilismo virtual, que te coloca numa situação de uma realidade tão próxima do que é de fato o carro. Então você começa a se aproximar, a consumir aquilo, as oportunidades elas podem aparecer por você estar lá, por você estar envolvido, por você entender, para as pessoas te perceberem que você é uma pessoa diferente nesse mundo e que pode contribuir de algum jeito. Isso eu não estou falando aqui só para... Eu não sou piloto, eu sou mecânico, sou engenheiro de carro de corrida. Então eu falo para quem quer se aproximar do automobilismo, não só para piloto, para mecânicos, para engenheiros ou para pessoas que querem estar ali no staff de um evento, se aproxima, vai trabalhar para alguém. Eu, quando fui para trabalhar para a primeira corrida de 24 horas de Daytona, eu fui trabalhar, paguei minha passagem, curti minha viagem e cheguei lá e pedi, posso limpar aqui, varrer o chão aqui, será que eu posso? Né? Com bastante cuidado e medo de alguém falar não pode. Então, investe nisso, né? De alguma forma, que você vai achar um caminho lá para você, eu acho que é bastante, e é o momento. Acho que o automobilismo, hoje em dia, eu digo que ele pode proporcionar coisa boa. E antes da gente finalizar, deixa um convite aí pro pessoal ir ver a Porsche Cup. Muito bom. Então, convidar todos vocês aqui para a próxima etapa da Porsche Cup, que será em Portugal, os que puderem ir lá no Estoril. Vai ser no último fim de semana de agosto. Na quinta e sexta-feira haverá corridas de sprint. No dia 31 de agosto, que é o domingo, a corrida de endurance. Quem não puder ir lá pode assistir, pode seguir pela Sport TV, pela Band Esportes, pelo streaming também, através do Acelerados, do motorsport.com. Então tem várias formas aí de consumir pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal de YouTube, enfim, tem várias formas aí de consumir o automobilismo. Também a última etapa aqui em São Paulo vai ser uma etapa grande de novo, com bastante atividades. Então, seja você ir na arquibancada ou ir nos box, eu diria que tem bastante atração e você vai indo lá, vai deixar a gente muito feliz, porque sem o calor do público também o nosso show não é nada. Com certeza, é sempre uma etapa absolutamente incrível. E antes da gente ir embora e nos despedir, eu queria te presentear aí primeiramente com um presente aí da NB Steak. Aí é um vale para um jantar completamente de graça pra você e um acompanhante. Então agora, como você é pai, você pode levar aí sua querida num lugar legal, né, pra relaxar um pouco. E eu já fui nesse restaurante e é muito legal aqui na Juscelino, né? Exato, tem várias unidades. Tem várias, é sempre recomendável. Muito bom e é um legal, obrigado. Muito legal. Então, primeiramente, eu tenho aqui pra você um carrinho oficial do Yuri Turbo. Olha que legal. Exato. E é o estoque novo já, hein? Exato, é o novinho mesmo. Bacana demais, ficou lindo o carro. E esse aí é em nome da Usual Brinquedos, que agora a gente tá com o nosso carrinho oficial, é muito legal, eles fazem esses personalizados, e no caso eles estão fazendo pré-estoque. E aí, em nome da Griff Company, esse bonezinho oficial do Yuri Turbo. Que legal, Yuri, olha. Só, hein? Então eu espero que você goste aí. Deixa eu ver esse boneco aqui ao vivo, aqui, fora do plástico, aqui, ó. Exato. Nossa. Aí, ó, super legal. Espero que eu goste, né, também. Vou até vestir ele aqui já pra ver se ele fica legal. Beleza. Obrigado. Yuri, obrigado aí pelo convite. Foi um grande prazer sempre estar aqui com você e acompanhar a tua evolução, né? Pequenininho ali e chegar aqui, poder vir nesse espaço, nessa qualidade de entrevista. Então, te dar os parabéns também e espero que a gente aí vá junto aí lado a lado, seja lá em Le Mans, aqui em Interlagos, onde quer que seja, o automobilismo está conosco. Então, pessoal, antes da gente encerrar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a NB Steak pelo jantar, que é sempre uma experiência magnífica aí para os convidados. Eu também queria agradecer aos All Brinquedos pelo carrinho magnífico, e eu queria agradecer a Griff Company pelo também bonezinho que é demais, o oficial do Yuri Turbo. E eu também queria agradecer a Atom Educacional e também a Dinastia Aceleradora
pela oportunidade de trazer essa ideia maluca, esse podcast maravilhoso, a vida. Então, muito obrigado. E olha, pessoal, eu queria agradecer muito ao Furlan e a Fábrica dos Sonhos pela oportunidade de estar trabalhando num projeto que a gente está desenvolvendo, que vai ser demais. Eu tô muito feliz de estar trabalhando com eles. Então, pessoal, aguentem firme, porque vai ser demais. A gente tá organizando umas coisas muito legais. Muito obrigado, cara. Obrigado, Sim, Yuri. sempre um prazer conversar com você. Prazer Você é uma é meu. pessoa que eu admiro bastante. Obrigado por tudo que você divulga do nosso campeonato também. É super importante. Aí eu que tenho a oportunidade de estar lá, porque é um evento, assim, incrível. Imagina. Então, primeiramente, parabéns e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, você também. Obrigado, gente. Então, muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo TurboCast. Tchau, fui!